Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você tem lido as Escrituras, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus? Você tem lido? Se tem, continue lendo. Continue lendo. Continue vendo e ouvindo o que Deus está falando com você. A Bíblia, ela tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Você quer que Deus fale com você? Então leia as Escrituras. Deus, ele fala de várias maneiras. Ele pode usar um profeta, ele pode usar numa pregação, ele pode usar um sonho profético, ele pode falar de várias maneiras, porém, a mais segura é a Bíblia. Porque tudo que ele falar extra Bíblia vai estar de acordo com a Bíblia. Deus não vai falar algo para você que vai contra o que já está na palavra. Deus não vai se contradizer com o que está escrito. Entendeu? Jesus, ele foi, certa ocasião, confrontado pelo inimigo. Não é verdade? Está escrito aqui em Mateus. Mateus, capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você percebeu aqui o confronto do inimigo? Para você compreender que o inimigo, o diabo aqui, Satanás, ele conhece as Escrituras, mas ele não se converte mais, está perdido. E é por isso que ele quer levar muita gente com ele para o inferno. E é importante falar, já iniciando a semana, a gente quer falar de coisas boas, e falar coisas boas é falar as verdades de Deus. Nós sabemos que no final de toda a história, só tem dois caminhos para a pessoa viver a eternidade: o céu e o inferno. Às vezes tem pessoas que, devido a problemas que ela passa na terra, às vezes é uma força de expressão, às vezes. Muita gente diz assim: a minha vida é um inferno, eu já estou no inferno. Na realidade, quando a pessoa fala assim, ela está com raiva de algum problema e ela não conhece a palavra de Deus, provavelmente. Então ela acha que o problema dela é o inferno. Na realidade não é apenas um problema, é apenas uma luta, é apenas um momento difícil que a pessoa está passando. Mas não é o inferno mesmo, que é o destino daqueles que não se arrependerem agora em vida. E estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós acreditamos na volta de Jesus, nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, e é muito bom iniciar a semana falando sobre isso, para que você não se engane.
para que você não finja ser um cristão, para que você não se iluda com as coisas desta vida. Tudo que tem na terra, a natureza, as belezas naturais, ou seja, tudo que Deus criou, isso é maravilhoso. E devemos curtir, devemos viver uma vida saudável nessa terra, porém sabemos que mesmo que tenhamos essa vida saudável, a gente sabe que estamos numa batalha espiritual. Estamos numa batalha espiritual. E essa batalha, ela é espiritual. E existe uma guerra entre as forças do bem e do mal. E você precisa compreender que quando Jesus, ele morreu na cruz, quando ele deu a sua vida, foi justamente para salvar os homens e as mulheres, para salvar a humanidade. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E esse texto que eu li foi justamente quando Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Então ele não estava só. O Espírito Santo estava com ele. E houve ali, após um período de 40 dias e 40 noites, que ele passou jejuando, diz a Bíblia que após esse período, ele teve fome, porque era o Deus encarnado, o Deus homem, Jesus de Nazaré. Então ele teve fome. E diante daquela fome, chega então o tentador, provocando-o e dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. É claro que se Jesus quisesse, ele transformava qualquer coisa em pão. E até se não tivesse pão, ele fazia aparecer pão se ele quisesse. Mas ele jamais ia obedecer o tentador. Jesus não precisava provar nada para Satanás. Porque Satanás sabia quem era Jesus. Sabia e sabe, né? Então, Jesus respondeu ele com a palavra. Por isso que esse pastor que vos fala sempre incentivou e sempre encorajará você para ler as Escrituras. Uma coisa que um bom cristão não pode ser é preguiçoso, não querer ler Bíblia. E muitas pessoas acham que se pegar uma Bíblia, o livro, né, de papel, e colocar do lado da cama, colocar na loja dele, na frente, na porta principal, ele acha que se abrir a Bíblia vai ser algo que vai dar proteção, e não vai dar proteção. Pode ser que se alguém vê uma Bíblia aberta, vai achar, bom, aqui ó, alguém deve acreditar em Deus que tem uma Bíblia aberta. Pode ter algumas coisas boas que alguém vai pensar. Mas se eu não ler a palavra, se eu realmente não tiver essa interatividade com Deus através da palavra, eu vou ser um cristão fraco. Se torna um cristão fraco que não conhece as promessas de Deus, as verdades de Deus. Então, meus amados e minhas amadas ouvintes, esse é um chamamento para que todos nós possamos se despertar nesse tempo. Mas lembrando que Deus está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo no mundo, Deus está vendo, observando, e Ele tem o domínio de tudo. Se algo acontece, Deus permite coisas acontecerem, mas Ele está no controle. Então Jesus responde a Satanás na palavra. Jesus falou para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra. Quando Jesus disse, mas de toda a palavra. Essa palavra aqui, Jesus estava falando do rema. Preste atenção nisso aqui. O que é falado ou dito, ou seja, uma declaração. Então, o rema de Deus. Por isso que eu disse para você analisar qual o versículo do livro de Provérbios, para você que está lendo Provérbios neste mês, o que ressaltou, o que te chamou a atenção, o que marcou. É isso, um versículo da Bíblia pode ser um rema para a nossa vida, uma direção para a nossa vida, um corretivo para a nossa vida. Então o povo precisa entender que é a palavra de Deus é que nos alimenta, é que nos fortalece. Hoje em dia, a gente vê no cenário cristão muito entretenimento, muito oba-oba.
e entretenimento e oba-oba não traz crescimento espiritual, não traz força espiritual. Então não se engane com os entretenimentos gospel que existe por aí. No Brasil está cheio. Pode ser bom, agradável, legal, porém, se não tem palavra, se não tem ensinamento, se não tem leitura da palavra, é uma enganação, é uma enrolação, para ser mais claro possível. Porque a palavra de Deus é que me dá força, é que me sustenta, é que me fortalece quando eu leio, quando eu entendo o que Deus falou e quando eu coloco em prática. Palavra de Deus que se você só ouve e não há transformação, é sinal que você não entendeu a palavra e a palavra não mexeu com você. Porque seguir a Cristo é mudança de vida. É transformação, é a metanoia, a transformação de mentalidade, é uma mentalidade, rakachalaramai, aleluia, é mentalidade, é mudança de vida, é mudança de mentalidade. Você estava caminhando com um pensamento, mas quando Jesus entrou de fato na sua vida, a sua vida foi mudada totalmente. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz, mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu amado, quando você de fato se encontra com Cristo, Ele salva você, Ele transforma você, você começa uma nova história. É como se você nascesse de novo. Um bebezinho, quando ele nasce, né? O pai, a mãe, a família fica feliz com aquela criancinha. Então aquela criancinha vai começar a escrever a história dela, né? Enquanto ela é inocente, os pais estão escrevendo, né? Eu lembro na época quando Deus nos abençoou com a nossa, primeiramente veio uma filha, e depois o filho. E o primeiro tudo é novidade, porque é primeiro, né? Então você vai. Então eu lembro que tudo preparativo do quarto, já sabia que era uma menina, então já preparou ali um quarto bacana ali, o berço, tudo aquilo que uma mãe, uma família vai preparando para o bebezinho que vai nascer, né? Vai preparando tudo. Aí quando nasce, naquela época não é como hoje com o celular você tira muita foto, né? Mas naquela época era diferente, então a gente tirava uma foto daqui, foto dali, e o famoso álbum, né? A gente tem até hoje o álbum guardado, tem o álbum ali com as fotinhas do bebezinho, ali uma como é que fala? A gente ia escrevendo a história da criança ali, né? Igual um diário, né? Colocava a primeira vez ali que estava mamando, depois quando falou primeira vez papai, mamãe, essa coisa. Então é assim, nós fizemos assim, muitos fizeram e outros até fazem hoje, né? Provavelmente. Mas, ou seja, nós estávamos relatando ali e aquela criança foi crescendo, né? Ela foi crescendo. E depois, quando é adulta, ela começa também, aí ela começa a escrever a história dela. Então, é uma nova vida. Então, quando você, espiritualmente falando, se de fato tem um encontro com Jesus, o pecado que você pecou até hoje, quando você se arrepende, Deus mandou para o mar do esquecimento. Ele perdoou seus pecados, quando você se arrepende. Então, tem que ter arrependimento. Salvação sem arrependimento não é salvação. Tem que ter arrependimento. Eu dizer, eu me arrependo, porque eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, então eu fiz isso um dia. Aí, quando você faz isso, você continua caminhando com Jesus. Você cresce, você desenvolve. A comunhão com Deus, ela aumenta, ela cresce, ela desenvolve. Entendeu? E é pela palavra de Deus. Muito bem, aí Jesus responde, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa palavra aqui, palavra, é o rema de Deus. Então rema é a comunicação da mensagem. Existe também a palavra chamada o logos, né? O logos, já ouviu falar disso aqui? O logos é a mensagem. O logos é o que você lê de Gênesis a Apocalipse, é o logos de Deus, é a mensagem. E do logos sai o rema de Deus, que é a revelação de Deus. Sabe quando você está ouvindo uma pregação e de um texto que você até conhece, e você está prestando atenção ali e de repente você já ouviu aquele texto várias vezes, já leu várias vezes, mas de repente vem algo e fala com você, e você fala, meu Deus, que revelação!
Como é que eu não tinha percebido isso? É o rema de Deus, é a revelação de Deus. Por isso que a própria palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então a Bíblia nunca vai estar ultrapassada. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, se você quer crescer a sua fé, desenvolver o seu amor por Jesus, ouça a palavra, creia na palavra e pratique os princípios da palavra. É a prática que vai te garantir a vitória. E praticando, depois você pode ensinar outros. Aí você cresce muito. Quando você ouve, crê, pratica e passa a ensinar para outros. Por isso que Jesus diz assim, olha, quero que vocês possam ide e fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus está chamando os cristãos da face da terra a se posicionarem. Você não pode ter vergonha de se posicionar como um verdadeiro cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem que se posicionar. Vamos parar de querer Jesus só para resolver os nossos problemas difíceis. Você precisa de Jesus para ser salvo, você precisa de Jesus para ter paz, porque Jesus, em João 14,6, Jesus está dizendo ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se posicione, não seja covarde de negar a sua fé, mas se posicione, eu sou de Cristo. E Cristo é meu, eu tenho Jesus e Jesus me tem, eu tenho uma aliança com Jesus, porque Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus, ele veio justamente para nos trazer vida e vida com abundância. Por isso que eu estou encorajando você a ler Provérbios. Se você leu desde o dia 1º de julho, meu Deus do céu, certamente você está já com a sabedoria na tua cabeça. Porque Deus, através de Cristo Jesus, ele está nele. Todos os tesouros, a Bíblia diz em Colossenses, capítulo, acho que 3, se eu não me engano, vou dar uma olhadinha aqui, diz que toda a sabedoria, os tesouros da sabedoria de Deus estão em Cristo Jesus. Então, a sabedoria de Deus, não tem como ter a sabedoria de Deus se não tem Deus. Não tem como ter a sabedoria do alto se não tem Jesus. Não tem como ter a sabedoria espiritual se não tem o Espírito Santo. Entende? É a sabedoria do alto. Não estamos falando de sabedoria terrena. Que tem a terrena. Estou falando da sabedoria do alto, a sabedoria espiritual. Compreende? Está escrito aqui, ó, Colossenses capítulo 2. O verso 2 e 3 diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que lindo. Em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amado e amado ouvinte, quando Deus te dá uma sabedoria, você começa a fazer coisas que você nunca fez. E essa sabedoria do alto, essa sabedoria de Deus, não depende dos estudos que são importantes aqui na Terra. Você estudar na área que você atua, você investir em conhecimento, tudo isso é bom e é louvável. Mas a sabedoria do alto, para vir essa sabedoria de Deus, não depende dos seus conhecimentos acadêmicos, entendeu? Porque estamos falando de coisas espirituais, de uma sabedoria sobrenatural. E quando Deus nos dá essa chave, nos dá essa sabedoria, nós começamos a resolver coisas que você olha para trás e diz, meu Deus, como é que eu consegui? Foi a sabedoria, foi Deus. Foi Deus que te capacitou, foi Deus que te deu força, foi Deus que te deu graça, foi Deus que te protegeu, compreende? Então a palavra aqui está falando de rema de Deus, da revelação de Deus. Então você tem que ler o Logos de Deus, porque o Logos de Deus é a Bíblia toda. E o rema pode ser um verso da Bíblia, pode ser uma parte de um versículo, é um rema de Deus.
E é forte. Eu sei que Deus está falando com você. Deus está falando com você. Gente, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Preste atenção. Eu gosto, por exemplo, quando a gente faz assim campanhas de oração, às vezes correntes de orações, assim, né? Tem pessoas que gostam, outras não, mas é no sentido, mas o foco não é só para a pessoa ser abençoada, mas é para que ela cresça espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente, senão você vai ficar um bebezinho espiritualmente falando. Você precisa crescer espiritualmente. Estamos vivendo tempos difíceis. Sempre teve problema, e hoje também, mas estamos vivendo um tempo de uma batalha maior. E só vai vencer essa batalha quem estiver firmado em Jesus. Porque Jesus já venceu tudo. Então nós andamos com um Deus vencedor. Jesus diz em Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder está com Jesus. E nós amamos a Jesus. Nós andamos com o nosso irmão mais velho, Jesus. É isso mesmo. Ele cuida de nós. Jesus falou para a gente assim, olha, vão, faça os discípulos, faça a coisa acontecer, pregue o meu reino, porque eu vou estar com vocês todos os dias. Ele prometeu estar todos os dias com quem? Com quem está cumprindo a missão, com quem está cumprindo o seu chamado, com quem está caminhando com ele. Jesus, ele chamou os 12 em um certo momento ali e falou, ó, vão de 2 em 2. Vão de 2 em 2, leve a minha mensagem, cure os enfermos, faça isso, faça aquilo. Ele deu a ordem, ele deu a missão. E essa missão continua. Cada cristão tem essa obrigação. Essa missão não é só de quem prega, ou de um pastor, de um missionário, de um evangelista, mas é de todo o corpo de Cristo, né? Todos aqueles que professam a sua fé em Jesus precisam se envolver nas obras do reino. Você não pode ser aquele que só fica na arquibancada assistindo e esperando chegar a tua vez. Talvez não vai chegar a tua vez, você tem que entrar no campo para participar. Você tem que entrar para fazer parte do teu chamado, daquilo que Deus está mandando você fazer. Às vezes você está esperando, às vezes Deus fala com você, Deus fala de várias maneiras, e você ainda fica pensando, Deus tem que falar diferente, Deus não sei o quê. Às vezes Deus está falando tanto com a gente, e a gente quer que Deus fale mais, sendo que Ele já falou, você que não está entendendo. Então eu espero que nessa segundona aqui, haja um clique, haja um despertar, um de repente de Deus na tua vida, e você venha compreender, porque talvez você está perdendo tempo. Você não está fazendo o que já deveria estar fazendo. Você já está atrasado. Então, acelera aí, meu irmão. Acelera aí, meu querido e minha querida. O que você está esperando? Está esperando o quê? Está esperando as coisas melhorarem? Então você não vai fazer nada. Você está esperando, quando melhorar, quando não sei o quê, não sei o quê. Amado, quando você faz isso, você está dando desculpa para não se envolver. Isso não é comigo, isso não é problema meu, isso é com o pastor, ou com a pastora, ou com não sei quem, com não sei quem. Amado, quem entra na embarcação de Cristo, quem entra no barco que está Jesus, você está se comprometendo já. Entendeu? Que é cômodo, né, para a gente, aquelas pessoas que dizem eu sirvo a Cristo, mas eu estou aqui, o outro está lá, e cada um na sua tal. Não, meu amado, é corpo. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação do corpo humano com o corpo de Cristo, né? Ele diz assim, em certa ocasião, ele disse assim, imagina o teu olho, olhar para o pé e dizer para o pé, eu não preciso de você, pé, eu vou cortar você. Ninguém faz isso, só se estiver doido, né? Se tiver algum problema, né? Então, o olho não vai olhar para o pé e olhar, pé, eu não preciso de você, tá? Eu vou te eliminar. Não, por quê? Todo o nosso corpo é importante. Cada membro do nosso corpo tem a sua importância para o nosso corpo funcionar direito. Então, o que eu estou dizendo com isso? Biblicamente falando. Você não está me ouvindo por acaso. Você faz parte de um corpo espiritual. Se você declara a sua fé em Cristo, se você caminha com Jesus, você faz parte desse corpo. Se você se entregou totalmente a Jesus, então você faz parte desse corpo. Se você não fez isso, vem para o corpo de Cristo, se entrega a Cristo, confesse Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Temos que ter Jesus assim, Salvador e Senhor. Tem gente que o tem como Salvador, já tá bom demais, mas tem mais.
mas ele é o nosso Senhor, que devemos honrá-lo, adorá-lo. E ele diz, só adorar a Jesus. Nós, pelo menos eu, nós não adoramos personalidade. Nós não adoramos pessoas. Nós não adoramos objetos. Nós não adoramos uma pessoa que você vê numa foto. Você pode achar bonito, ai que lindo, isso é outra coisa. Mas adorar somente Jesus. Somente a Ele. Só Deus deve ser adorado, honrado, entendeu? A gente não adora cantor, nós não adoramos artista, nós não adoramos pessoas, personalidades. Nós gostamos, admiramos pessoas. Às vezes você admira o cantor A, B, C, D, o pastor Y, Z, tipo assim, você gosta, isso não é problema. O que a gente não pode é adorar. O que é adorar? É colocar alguém ou um objeto no lugar de Deus. Aí não. Então, nós só adoramos a Jesus de Nazaré. Você está compreendendo? Só Ele, mais ninguém. Só Jesus, só Ele. É Ele que morreu naquela cruz. Quando João Batista estava ali preparando o caminho de Jesus, ele estava ali no Jordão batizando pessoas e de repente João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vai para ser batizado nas águas ali no Jordão. E o João Batista estava batizando várias pessoas. Quando ele vê Jesus, o João falou o seguinte, João Batista falou: eu batizar o Senhor? É o Senhor que tem que me batizar. Mas Jesus falou: não, quero que se cumpra aqui a palavra. Aí Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão. E quando isso acontece, a Bíblia fala que o céu se abriu. E ali o Espírito Santo entra em Jesus e diz, uma voz diz assim: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E ali, a partir daquele momento, o ministério de Jesus se torna público. E deu aquele bum. E aí ele começa então a orar para escolher 12. E ali ele começa então de cidade em cidade, de vila em vila, ele faz a sua jornada terrestre. Mas a missão dele era justamente vir para morrer, para salvar a humanidade. Então Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso médico, é o nosso advogado, é o nosso tudo, é o nosso pastor. Por isso o Salmo 23, Davi escreveu, já inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, né? Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, meu querido e minha querida, se você professa essa fé em Jesus, eu sei que você está sendo cheio do Espírito Santo nesta manhã. Mas se você está me ouvindo e não teve essa experiência do novo nascimento, eu te convido, entrega hoje a tua vida para o Senhor Jesus. Eu posso fazer o que eu estou fazendo, ensinar, pregar e orar. Agora, o Salvador é Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Entregue a sua vida, entregue tudo, como diz uma canção, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, Jesus bendito, por ti tudo entregarei. Entregue a sua vida. Depois entrega o seu casamento, a sua família. Entrega tudo. Entrega a sua alma para Jesus. Entrega. Sabe aquele vazio dentro de você que não está sendo preenchido por nada e você não sabe o que é? Exatamente, é a presença de Deus. Então diga: Jesus, entra dentro de mim. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Jesus, tenha misericórdia de mim.
Se você fizer isso com sinceridade, Ele vai perdoar os seus pecados. Ele, Jesus, vai escrever o seu nome no livro da vida. Exatamente, no livro da vida. Então a salvação é o principal. E depois Ele vai acrescentar as demais coisas. Em Mateus capítulo 6, 33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque a Deus. Aí você é salvo, você trabalha, você é um empresário, você é um empreendedor, você é um empregado de empresa pública, de empresa privada, você é um autônomo, é isso aí, trabalha. Trabalhe, seja honesto com os seus negócios, faça a coisa certa e Deus vai te abençoar também nas outras áreas da tua vida. Mas o importante é você trabalhar sabendo que o teu nome está escrito no livro da vida, que você está salvo. E tudo que você está vendo, que está acontecendo no mundo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas sexta-feira, né, virou um alvoroço no planeta Terra. Não é verdade? Um alvoroço de umas coisas que estão acontecendo lá na França, não é? Ou seja, aquele alvoroço. Por quê? Porque Jesus vai voltar. As profecias estão se cumprindo. E por isso que, agindo Deus, quem impedirá, tem essa missão de falar as verdades de Deus, para despertar o povo dormente, que estão dormindo espiritualmente, em um sono esplêndido, dormindo espiritualmente. Então, acorda, você que está dormindo espiritualmente. Você que está achando que tudo é normal, não é normal. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, meu amado. Desperta desse sono espiritual. Eu venho falando há muito tempo. Quanto mais eu falo, porque está na Bíblia, você tem que orar mais. Você tem que continuar orando. Se você orava lá no passado, você tem que continuar orando hoje. Ler a palavra, ouvir a voz de Deus, praticar os princípios da palavra e caminhando, trabalhando, fazendo a coisa certa e vai caminhando com fé, vai fazendo a coisa certa, né? Porque a nossa morada não é aqui, é aqui por um tempo. Mas nós vamos estar um dia em um lugar diferente. Em um lugar que não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá pecado, não haverá corrupção, não haverá nada errado. Um ambiente de paz. Que vamos estar com Jesus para toda a eternidade. Esse dia chegará. Isso vai acontecer num futuro. É um futuro. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós não sabemos. Mas estão aí as evidências. Então, meu amado, cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Porque se você, como um cristão, se você é de fato um cristão que segue a Cristo, um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não está praticando os princípios da palavra, então você pode ser um cristão apenas nominal. O que é nominal? Só de nome. Entendeu? Só de nome. É como existe uma certa religião, não vou falar aqui o nome, que a pessoa ela diz que é aquilo, mas ela nem pratica. Ela só é de nome, é nominal. Então hoje também na seara cristã existe aquele só nominal, de nome. Ele é conhecido de nome, mas na prática nada. Não vamos ver mesmo, na hora que mais precisa, ele não é. Entendeu? Compreendeu aqui? Está entendendo o que Deus está falando? É isso mesmo. É isso mesmo. E essas pregações são importantes, como eu sempre preguei assim, e cada vez que passa, Deus vai trabalhando, né, e vai falando com a gente. Estamos numa reta, eu uso esse termo, estamos numa reta. É como uma corrida, Fórmula 1, estamos numa reta final, no sentido espiritual, numa reta. É? A gente não sabe onde é o fim, mas vai ter um fim. Então você tem que caminhar com Jesus. Certo? Então eu sei que eu estou falando para um público cristão e não cristão. Quando eu falo aqui pelo rádio, também vai para a internet, vai para o canal no YouTube. Então eu sei que é uma mensagem que serve para todas as pessoas. Então se você se considera, não, eu sou de Cristo, eu tenho Jesus, então cuide da sua fé. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. Então fica firme na fé. Fica firme na fé. E digo mais,
Não fique correndo atrás de bênção. Se alguém fala, vamos em tal lugar que lá o negócio está fluindo, está acontecendo. A pessoa vai lá. Só que daí não acontece nada com você. Agora está acontecendo lá no outro lugar. A pessoa vai lá, mas não acontece nada com você. Então, quando você vai na onda desses movimentos, que é só para te iludir, e você não recebe o que você está buscando, então não estou contra o movimento, que eu não sei onde você está indo. Mas, de repente, você que está com as intenções erradas. Você está precisando de ter um verdadeiro encontro com Jesus. Quando eu tenho um verdadeiro encontro com Jesus, a vida começa a mudar. E Deus vai trabalhando na nossa vida. Até uma música, né? Eu me encontrei com Jesus, se achar aí, né? Ok? Uma música bacana, que fala muito do que eu estou falando aqui. Conhece essa canção, não? Eu me encontrei com Jesus. Seu amor é muito forte. Então, quem de fato está com Jesus, o comportamento dele, as atitudes dele, as ações dele é totalmente diferente daquele que ainda não nasceu de novo. Se você está fazendo tudo igual que o outro que não tem Jesus está fazendo, então você não mudou de vida, você não foi transformado. A transformação é interna. Estou falando de coisa interna, dentro de nós. Dentro de nós. Certa ocasião, Jesus falou para um público que estava ouvindo. Ele disse assim, olha, muitos de vocês só me honra de boca para fora. Ele estava dizendo, ó, muitos de vocês, na época de Jesus ele falou isso já. Muitos só estão falando de boca para fora, o coração está longe. Então tem gente que é assim, de boca ele está falando, ele está concordando, mas o coração dele está em outro lugar. Então esta é a palavra que Deus me inspirou para conversar com vocês nesse início de semana aqui, nessa segundona, começando aqui. E eu concluo, voltando ao texto inicial aqui de Mateus 4, o inimigo tenta de outras maneiras, mas no final Jesus disse para o Satanás, disse assim, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, vai servir para alguém certamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe você que é solteiro, você que é solteira, você moça, sabe que tem alguma jovem solteira me ouvindo? Deve ter, né? Deve ter, com certeza. Então você, minha querida, você que é templo do Espírito Santo, de repente tem lá o irmãozinho da sua igreja lá que quer namorar você e de repente ele está dizendo para você, olha, se você quer provar que me ama, então vem comigo. Não vou falar o que, você já entendeu, você é inteligente. Fala para ele assim, meu querido, vai se converter, viu? Dá um cartão vermelho para ele. Põe esse garotinho no lugar, viu? E se for o contrário, é a mesma coisa. Você está entendendo o que Deus está falando? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então faça a coisa certa. Faça a coisa direita. O que é a coisa certa e direita? À luz das Escrituras, o que a Bíblia diz. Não o que eu estou dizendo, mas se está na Bíblia. Faça como os irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, fala que tinha um povo lá, os bereanos, né? O pessoal de Bereia. Os apóstolos pregavam e eles iam consultar se estava certo. Tem que ser assim. Seja um pouco mais, não é que você vai confrontar o pregador, não é isso. É você ver se está certo. Está na palavra? Ok, está na palavra, estamos juntos. Dá até um like. Não está na palavra? Estou fora. Isso é verdade, irmãos. Hoje, preste atenção. Se você está observando o que está acontecendo no mundo, né? Você está observando que as trevas estão dando a cara. Quem é do bicho feio, eles estão se manifestando, estão dando a cara. Está na nossa cara, estão rindo na nossa cara. Preste atenção. Então não negue a sua fé, se firme em Jesus. E se tem alguém me ouvindo que está afastado da fé, você está aí querendo, né, porque tem gente que se afasta da fé, daí ele começa a dar desculpa, eu saí, eu não sirvo mais a Jesus por causa disso, por causa daquilo, me decepcionei com o A, com o B, com o C. Amado, preste atenção, eu vou ser bem claro, hein? Hoje eu vim aqui para falar umas coisas que é importante também, como eu venho sempre falando. Amado, quando eu converti a Cristo e não a uma instituição religiosa e não em homens. Eu não me converti no pastor, eu converti em Cristo Jesus, o meu pastor, pastor dos pastores. Entendeu?
Então você que fica aí dando desculpa, eu me decepcionei com o A, com o B, com o C, claro que você decepcionou. Você focou em pessoas, você ficou ouvindo promessas que talvez aquela pessoa estava prometendo algo que nem estava na Bíblia, estava querendo te prometer uma coisa que nem está na Bíblia. Então a minha fé não está em homens, a minha fé não está em pessoas. Pode um monte de gente me decepcionar, mas a minha fé está em Cristo. E Cristo não me decepcionou e nunca vai me decepcionar, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então estamos chegando nessa reta para acertar nossas contas, para acertar tudo a nossa vida espiritual. Então pare de ficar fazendo mimimi, se é esta a palavra certa, eu não sei. Pare de ficar aí se fazendo de vítima, de vitimismo. Jesus, eu sempre digo o seguinte, pessoas nos decepcionam, eu certamente já decepcionei pessoas, nós somos humanos, nós somos falhos. Não podemos ficar falhando, devemos se corrigir, evidentemente, né? Mas Deus nunca vai nos decepcionar. Então, se você está decepcionado, deve ser com pessoas. Mas e daí? E se você perder a salvação porque você fica olhando para defeito dos outros? Olha para os teus defeitos também. Você está cheio de defeito também? Está se achando? Só você que é perfeito? Ninguém é perfeito, irmão. Acorda. Acorda para a realidade. Quer ouvir verdade? Escuta nós aqui. Escuta o agente de Deus aqui. Essa é a verdade. As minhas mensagens não são mensagens populares, assim, que vai dar like, que vai dar... às vezes, mas é a verdade, meu amigo. É a verdade. Dita com amor e carinho, debaixo da unção do Espírito Santo. É a verdade. Entendeu? É isso. Então, cuidado aí, você que fica aí para lá e para cá, e um fala assim, você quer ser abençoado? Faz assim. Aí você escuta outro, você quer abençoado? Faz desse jeito. Aí você começa daqui a pouco, você não sabe nem o que você está fazendo. Você está mais perdido que cachorro que caiu de mudança e não sabe onde está. Tem que seguir a Cristo, a Jesus. Jesus é o único caminho, pronto, acabou. Fica inventando, coloca acessório, não. É só Jesus. É só Jesus de Nazaré. É só Jesus Cristo. Tá forte, hein? Eu vou orar porque tem palavra aqui sobrando hoje. Aqui. Então não esqueça de ler Provérbios hoje, que eu estou pregando aqui. E quando eu despertei você ler Provérbios, é justamente para você ler também as Escrituras e crescer, ter a sabedoria do alto na sua vida. E eu só quero encerrar para orar com Provérbios 29, o verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Entendeu o lance aqui? Tem que ter ensino. Tem que ter doutrina bíblica. Estou falando de doutrina bíblica, não doutrina de instituição religiosa, de homens. A palavra do Senhor. Entendeu? Firme aí. Fé, força, coragem, humildade, sabedoria do alto e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio e pelas plataformas digitais o Agindo Deus Quem Impedirá da semana. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse banquete da sabedoria, por esse banquete espiritual que o Senhor está nos dando, Pai. E eu creio que essa palavra está me dando alimento, saúde, força, vitamina espiritual, força espiritual. E eu creio que quem está ouvindo também está sendo edificado por esta palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados de cada ouvinte que está pedindo perdão, que está se arrependendo agora e que está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida, Pai. E também perdoa aqueles que estão se reconciliando, aqueles que estão se voltando para Ti, Senhor. Ele se decepcionou, ele cometeu algumas gafes na vida aí, e ele foi enganado, ludibriado, Senhor, com tantas coisas, mas hoje ele está ouvindo esta palavra e ele está dizendo, tenha misericórdia de mim. E o Senhor conhece o coração do povo, Pai. O Senhor sabe a sinceridade de cada um de nós. Então, Senhor, perdoa, purifica, restaura, Senhor, como aquele filho pródigo voltou para a casa do seu pai. Assim seja, quem sabe nesta manhã, muitos filhos e filhas que estavam como aquele filho pródigo da parábola do filho pródigo, né? Mas ele caiu em si e voltou. Então eu creio que hoje é o dia da volta, a pessoa voltando-se para Jesus, corrigindo a rota, sendo restaurado, sendo
colocado de volta no lugar de onde ele não deveria ter saído. Meu Deus e meu Pai, abençoa a família, abençoa cada ouvinte e colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando, de perto e de longe. Pessoas que escrevem aqui nas redes sociais, nas plataformas, que mandam pelo WhatsApp, enfim, todas as pessoas que estão nos ouvindo e mandando o seu pedido de oração, ou está orando lá na sua casa neste momento, pedindo socorro, pedindo ajuda, meu Deus. Tenha misericórdia de todos e seja uma manhã de salvação, de cura divina, de libertação, de provisão, e o teu socorro, Senhor, venha sobre o teu povo, sobre cada ouvinte nesta manhã. Abençoa a água que eu separei, e milhares separaram, que após esta oração, esta água se torne um remédio espiritual e essa pessoa seja completamente curada. E eu digo câncer, AIDS, leucemia, inflamação na garganta, câncer, enfermidade no estômago, no intestino, no ventre desta mulher, onde está este mal, esta doença, essa enfermidade, sai todo o mal agora, sejam curados, sejam libertos, sejam abençoados nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles que semeiam no ministério Agindo Deus, aqueles que semeiam dízimos, ofertas, seu tijolinho da fé, sua semente da fé. Senhor, abençoa cada um que tem proporcionado para que possamos continuar nesta emissora e em outras redes de rádio também pelo Brasil afora, levando fé e esperança, meu Pai. Abençoa cada semeador e abençoa aqueles que hoje vão começar a semear uma oferta financeira, uma semente financeira no Agindo Deus. Abençoa a renda, o salário, o ganho, a aposentadoria, o prolabore. Abençoa, Senhor, a empresa que ele trabalha, se ele for o proprietário, dê-lhe sabedoria para administrar essa empresa, abençoa os seus funcionários, abençoa este negócio, o autônomo, o profissional liberal, abençoa o empreendedor, abençoa o agronegócio, a indústria, o comércio. Meu Deus, que a bênção da abundância também na área das finanças seja real na vida daqueles que seguem a Cristo e que estão me ouvindo agora. Sejam abençoados e fortalecidos pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esse dia. Abençoa aqueles que nos ouvem no nosso canal no YouTube do Agindo Deus, Quem Impedirá. E que essa mensagem, através do nosso canal, possa chegar para milhares de pessoas e vidas serem salvas, libertas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.